A gente não cobriu a piscina. Não cobriu a piscina. Vocês fizeram a gente descobrir a piscina. Porque você lembra que ela tava forrada o dia que a gente foi lá? Mas você lembra que eu falei assim, Gabi? O Rafael falou... a única coisa que ele pediu da decoração é que ele não quer tampar a piscina. Porque aí vamos entrar nessa pauta. Vamos contar do perrengue. A gente... Pode voltar a luz, produção? Gente, o povo aqui é muito eficiente. Olha lá. Vamos falar disso. A Carol ia casar em agosto, mês que não chove. Carol? A Carol, sou cerimonial, a Jordana. Louca. Eu tô aqui, quem é Aonde você tá, minha filha? Quem você acha que você tá falando? Jordana e Rafael iam se casar em agosto, mês que... Não teoricamente, não chove. É uma seca lascada, né? Pelo menos aqui no Goiás é assim. Exato. Aí, mudaram, né? Veio pandemia, pererei, parará. Mudaram lá pra fevereiro. Você pensou que poderia chover, linda? Nunca. Tanto é que quando você falou assim, tá, fevereiro? Ok. E a tenda? Eu falei, tenda? Pra que tenda, cara, Gabi? Ué, a fevereiro chove. Aí eu, não vai chover, vai chover. Porque a hora que ela falou assim, e a tenda? Eu falei assim, mais um custo, meu Deus. Não, e não é qualquer custo, porque tenda é caro a beça. Não, eu lembro tanto que eu falei, você falou assim, eu falei, tá, mas mais ou menos quanto? Aí você falou assim, sei lá. Aí você falou X, assim, eu falei, quê? Eu ainda consegui uma mais barata, não, né? mas você viu que barato sai caro, né? Ai, gente, né, querida? Escutem a decoradora de vocês, tá bom? Não, mas assim, eu escutei, eu pedi seu aval, né? A gente não conhecia também, Sim. tem isso, né? Porque assim, lá atrás, hoje eu já não tenho mais essa conduta. Perfeito. Hoje, assim, hoje eu já até tenho uma cláusula. É que depois do trauma do meu casamento, ela botou essa cláusula no contrato. Que fala assim, que a gente pode vetar um fornecedor, sabe? Então, assim, beleza, eu não conheço, mas, tipo assim, eu não quero correr esse risco. Perfeito, entendi. Então, é claro que, vamos lá, tem muita gente boa, né, que ainda, que as pessoas ainda não conhecem, que estão começando e tal. E tem pessoas também que trabalham há muitos anos, que nunca trabalharam comigo. Tem pessoas também que não me conhecem, tá tudo bem. Mas, isso tem que depender muito do risco que você tá correndo. Tenda é um risco muito grave. Muito alto, né? É um risco muito grande. Então, assim, eu prefiro não correr esse risco. Perfeito. Jordana foi lá pra poder casar em fevereiro. Mês que chove, né? A gente tá saindo mas aí antes de disso, dezembro. é bom falar que quando a gente foi pensar na estrutura da organização pra agosto, a gente definiu que pista dentro, Isso, mesa do bolo fora isso. e mesas no jardim, Isso. sem tampar a piscina. Maravilhoso, sem Lindo. tampar a piscina, lindo. Nossa, ia ficar um casamento assim, no quintal da casa, né? Exato. Tipo assim, estou recebendo no quintal da minha casa. Isso. Porque o Bistrô Sofia, pra quem não conhece, existe hoje, mas ele existia em outro lugar, que era uma casa, assim, muito sobrado, charmosa, né? um sobrado e tal, ali no setor marista. Beleza. Mudamos o mês, né? Teve todo esse rolê, vamos mudar o mês, pererei, parará, beleza. Vamos pensar na chuva. Eu lembro que no dia da sua visita técnica, a gente foi lá, era mês de chuva, eu não sei se a gente fez a visita técnica em janeiro, se foi em dezembro. Eu acho que foi em janeiro. E aí a piscina Não, estava... acho que foi em dezembro, A piscina estava com um tablado. Isso, Porque todinho. assim, gente, dezembro é o mês daquela chuva assim, ó. Né, que derruba telhado, aquele caos, tal, porque é chuva de vento. Isso. E março, tem as águas de março tocando, verão. E fevereiro tá no meio. E o fevereiro tá ali, entre dezembro e março, mas tudo bem. Aí, vamos olhar, então, beleza. Aí, a gente entrou num ponto que... Pra gente poder trabalhar com maior conforto, porque quando a gente conversou lá atrás, a gente não tinha, tipo assim, a pista ia ser dentro, mas a gente não tinha um mega palco. Uhum. A gente não tinha uma Até então mega era um banda. adesivo. A gente não tinha uma mega A banda banda. tinha, na verdade. Quando Só não você tinha fechou comigo, não não tinha banda. Ah, é verdade, não tinha banda. Então, assim, não tinha. Era um palco ali pra um DJ. Verdade. Não desmerecendo o DJ, mas o Mas palco do DJ é menor. Viu, Diogo? Tá desmerecendo. Jamais. Adoro o Diogo. O Diogo é meu amigo. Aí, beleza. Aí entrou, né, essa configuração toda da Apple, as ideias e tal. Dentro do Bistrô Sofia, que não é um lugar grande, assim. Não é um espaço, assim, enorme. Tinha que ser dentro por conta do som, do né? som, né? Por causa da Do região vizinho, e tal. Aí, olha, não tem como, a gente precisa da tenda.
E eu aconselho a cobrir a piscina pra gente ter mais espaço. Foi. Nem que a gente cubra metade da piscina e tal. Foi. Não fui ouvida. A gente não cobriu a piscina. Foi. Ela falou pelo menos metade. E nessa hora, foi a única hora que o Rafael falou assim, eu não quero tampar, se for pra tampar metade, porque eu quero ver o céu. É o que ele falou. Eu não quero tampar pra não ver o céu, vai ter um jardim, não vai ter o céu. Ah, ele não queria que cobrisse tudo. Tanto é que eu contratei só meia a tenda. Foi só a tenda da cobertura do Você contratou o espaço que dava pra pôr mesa, tipo Foi. assim, porque a gente não fechou a piscina. Isso, porque pra lá as pessoas não iam. E ele falou assim, eu não quero tampar a piscina. Então, aí você falou assim, então vamos colocar a configuração de algumas mesas em volta da piscina. Gente, você ri, né? Você tá rindo, né? Nossa, E aí, a gente coloca as outras mesas aqui na varanda, que sai pro jardim. Isso. Eram 4 mesas. E tinha um ponto a mais que meus lugares eram marcados. Isso. Né? Aí você tinha condição de falar assim, não, fulano pode sentar mais perto aqui e tal. Isso, até coloquei as pessoas que não gostavam de som do lado de fora, a galera mais animada dentro. Enfim, eu fiz um combinado legal ali. Aí me entrou um bar, Verdade, que foi depois também. Foi depois também. Que assim, você fechou com a Arena, não foi? Foi, maravilhoso. Eu lembro, também, maravilhoso. Eu me lembro, foi a primeira vez que eu vi o Maicon. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas ele chegou lá, tipo assim, tava um caos. Jordana, eu acho assim que foi o evento que a gente montou mais rápido em toda a história da Colorado. A hora que ele chegou lá, porque normalmente ele chega lá pra montar o bar, o cantinho dele já tá pronto, tá tudo Devia ter certo. as caixas tudo lá amontoada, né? O Tava barro. um caos. E ele sentou, ele falou, tranquilo, você precisa de ajuda? Olha Assim, só. sabe? Foi o dia que eu entendi, que eu falei assim, gente, eu preciso sempre trabalhar com pessoas que queiram entregar o melhor pro evento. Sempre. Porque, assim, se ele tivesse lá preocupado só em cumprir o contrato dele, ele ia falar assim, eu preciso do meu espaço, pronto, acabou. Tira essas caixas daí. Mas ele queria entregar o melhor pro seu evento, sabe? Ele esperou, não, fofo, tipo assim, ajudou, porque a gente não imaginava que a gente ia ter que colocar aquele tanto de mesa lá dentro. Isso, foi outro ponto, né? Que aí foi algo que surgiu de última hora. Porque aí o fato é que caiu contratou tenda. Contratou uma tenda de um fornecedor que foi indicação do pessoal lá, foi, né? que ele já montava, e essa tenda já ia estar montada lá. Então, eu teria que pagar só, sei lá o que era. Que eu só... Acho que era só uma taxa, meia locação isso. e tal. Querendo economizar naquele fim que você já tá apertado, né? Que você, que você não sabe de onde mais tirar dinheiro. Contratou a danadinha da tenda. E de sexta pra sábado, choveu que Goiânia nunca tinha chovido nada. Choveu, gente, que eu lembro que a minha funcionária me mandou um vídeo do pé dela enterrado na lama, desse tanto assim. Porque na beira da piscina tinha uma grama que por baixo era terra, né? Sim. E a água, você fundava o pé e subia o barro. A água da piscina, porque aí eu só pensava assim, gente, por que o Rafael não me deixou cobrir essa piscina? Porque não ia ter transbordado se eu tivesse Ele que tinha coberto ido lá, ainda bem que ele foi, ele merecia ter ido. Você falou assim, tadinho, Lucas, eu tava lá. Não, ele merecia ter ido mesmo, pra ele ver por que ele nivelou a piscina, a água subiu, porque choveu demais, entrou água na piscina, ela subiu e aí nivelou. Eu lembro da Ana, que trabalhava comigo na época, ó o Diogo tá falando, eu tô vendo isso. Eu lembro da Ana que ela me mandou um vídeo, assim, do pé dela flutuando, assim, ela tava de tênis. E o pé dela, tipo assim, inundado, sabe? E como a mesa do bolo ia ficar de fora, a mesa ia ficar na grama. A mesa ia ficar lá no muro de tijolinho, lembra? Era mesmo. Ela lá ia na ficar, frente. O fundo da mesa. A pessoa ia entrar lá fora. Tipo assim, ela ia sair pra fora. Ela ia sair da casa e dar de frente com a mesa. dar de frente com a mesa. Só que ali era o ponto grama. maior de barro. Era mesmo. Então, assim, aí a hora que a Ana me mandou mensagem, ela falou, pelo amor de Deus, tipo assim, era 7 horas da manhã. Eu tava me arrumando pra ir. Ela falou, não sei o que faz, não tem condição de montar. Tipo assim, não vai dar pra montar. Aí eu peguei, né, eu liguei pra Carol. E aí, nisso aqui, acontece. Rafael fez um plantão. Ele mandou falar pra mim, 7h34, partiu casar, no corredor do hospital. Partiu casar. Né? Aí, ele tinha acabado de sair de um plantão. Eu não conseguiu passar esse plantão. Foi. Partiu casar, 7h34, chegou em casa. Ele ia me levar no hotel. Ele ia deixar... descansar um pouco. Ele ia deixar as tagzinhas que eu coloquei nos drinks, que o pessoal da Arena ia colocar nos drinks. Ele ia levar lá no Missão, porque tipo, tinha ficado pronto depois. E ele ia pra barbearia, passar o dia do noivo com os padrinhos. O telefone dele toca. Era a Carol, né? Ligou pra ele. Ele automaticamente botou... Ela não ia te no ligar, né? Viva Voz. Ela não ia me ligar, mas o problema é que ela sabia que ele ia botar no Viva Voz. Eu tô lá me arrumando, só escuto assim... Não, se a Juliana estiver perto, sai de perto. Só que tava no Viva Voz. Ela queria me poupar, mas na hora que ela falou isso, eu fiz assim,
hã? Aí ele falou, ela já ouviu. Nossa. Ele falou assim, ela já ouviu. Aí ela falou, não, calma, é porque assim, choveu muito, tal, e tá um caos no bistrô. Gente, tinha lama lá, que vocês não estão Não. entendendo. Tava um lameiro, assim. E ela falou assim, tá um caos no bistrô. Nessa hora, acho que tudo que o Rafael não participou da organização do casamento, ele absorveu pra ele. Por isso que eu fiquei... Eu não sei, acho que foi Deus, assim, que mandou. Aí ele falou assim... Aí eu falei, caos como, Carol? Ela falou assim, por conta da chuva, a tenda vazou e não sei o quê. Porque o cara foi montou a tenda na sexta e ele choveu e sábado ele não foi lá dar assistência pra vocês, né? Não, Ele não apareceu. é. Então, assim... Não, e assim, a Foi uma Carol chuva muito ligou pra forte. ele incansavelmente. Foi, Ela ele ligou pra ele ignorou. incansavelmente. Então, assim, então a gente nem fala disso. É. E aí, Aí o Rafael falou assim, não, eu vou aí levar as tagzinhas e eu olho, eu vejo isso. Até então, a gente não tinha noção do que era, assim. Porque, assim, às vezes tu choveu... Não, e também, assim, na hora que ela deve ter percebido que você tava ouvindo, ela também deve ter falado assim, ai, Isso. né? Tipo assim, ela não ia falar. Beleza, o Rafael me deixou no hotel, fui pra minha suíte presidencial fazer minha massagem. Maravilhosa. Esperar. E eu falei, ele falou assim, pode deixar que eu cuide de tudo. Ele falou desse jeito pra mim. Uhum. E foi. E aí, eu acho que quando ele chegou lá, depois ele me contou, ele falou assim, amor, quando eu cheguei lá, tinha tanto barro. Eu falava, esse casamento não vai ficar pronto. Aí as caixas, porque você não tinha como tirar as coisas da caixa, porque não tinha onde pôr, porque tava tudo. E aí eu lembro que a Carol falou assim, porque ela precisava da aprovação pra contratar o tablado, pra botar a mesa e tinha que pagar, né? Sim. Então ela precisava... a gente precisa disso. Inclusive, gente, deixa sempre o dinheiro no final, porque podem surgir, outra dica, podem surgir e talvez, provavelmente surjam esses custos extras, você não imagina, imprevistos, né? Então, deixa aquele, não fica no limite, não, deixa um dinheirinho ali, porque... E aí, esse tipo de coisa, o cara vai cobrar à vista, né? Porque ele não tava, né? Ele tem que levar, e aí, tudo bem. E tinha até uma forração do palco também, tinha que fazer, que a gente não tinha pensado, você que viu no dia, enfim. E aí, eu lembro que ela ligou pra ele poder autorizar. E eu sei que o Rafa só foi falando sim, Pix. Sabendo que acho que era, É porque assim, como tava muita lama e tava muito sujo, o que a gente teve que fazer? A gente teve que mudar a mesa de lugar. Isso. Então, primeira coisa, ela tinha que sair daquele foco, porque se voltasse a chover, a gente ia proteger a mesa, né? Os convidados que molhassem. Foi mesmo. A mesa de doce. E não choveu, graças a Deus. Não choveu, graças a Deus. Mas é onde eu falo, gente, Deus honra a gente demais, dá conta, sabe? As verdade. coisas vão acontecendo assim. E aí, assim, a única solução, porque você não tinha tablado, você queria que realmente a mesa ficasse com cara de jardim. E aí, a única solução foi, tipo, fazer um tablado pra gente saber que a mesa e tudo, né? A gente protegido. ia conseguir fazer. E a gente teve que tinha fazer isso em completar 4 também uma horas. coisa, assim, né? Tinha que fazer alguma coisa, assim, que tava vazando. Sei que tava, assim, de manhã não tava chovendo mais, mas tinha chovido muito. E como tinha a piscina e a água, mas como o dia todo nublado, né? Eu lembro que eu tava, assim, lá no hotel, eu falava assim, e aí, já parou? O céu já abriu? As meninas falavam assim, não vai lá na janela, não. Porque eu também não tinha contratado a cobertura da entrada da igreja, né? Eu casei na reitoria, e lá não tem aquela... Eu falei assim, gente... tipo, lá não tem uma cobertura inicial da igreja. Já entra, já é a igreja. Então, eu falei, se tiver chovendo os padrinhos, vamos olhar também. Porque eu não queria tampar a beleza da igreja nas fotos, sabe? Sim. E aí... Mas deu tudo certo, não choveu. Não Amém. choveu. Choveu só antes. E aí, tudo que era conta pra que você chover. falou pra mim, que o Rafael falou pra você, que você falou, eu fui lá tirar foto. Porque foi assim, eu saí do hotel, passei no bistrô antes de ir pra igreja pra fazer as fotos, aquelas fotos Gente, da ela ainda mesa. deu tempo dela ir lá dentro e tirar foto da decoração. Foi. Aí, quando o motorista chegou pra me buscar, né, eu tava leve, assim, tranquila. Não, muito plena. Mas engraçado, sabe a hora que bateu que eu ia casar? Foi essa hora que eu fiquei sozinha com o motorista dentro do carro. Porque assim, até então, eu cheguei no hotel, as minhas madrinhas foram chegando, eu me arrumei com as minhas madrinhas, foi leve, foi divertido, cabelo, maquiagem, nanana. A hora que elas desceram comigo, me colocaram no carro e voltaram pra elas terminarem de se arrumar, e eu fiquei sozinha com o motorista, eu olhei pro buquê, assim, eu fiz uma selfie, mandei no grupo das madrinhas, falei assim, vejo vocês na igreja. Só que aí nessa hora eu falei, cara, eu vou casar. E eu fiquei e assim, a reitoria é muito certinha com o horário. Ele falou assim, Jordana, não pode atrasar, não gosta disso. Então, pra mim, atrasar não tava em questionamento, No script, né? Não tinha isso. Mas eu cheguei antes do padre, tá bom? Você chegou antes dele? Eu vi o padre chegando na igreja. Eu estacionei na lateral. Eu vi um monte de gente chegando atrasado no casamento. Eu vi todo mundo, gente.
Mas eu fui uma noiva que não me atrasou. E aí eu fui pro bistrô, passei lá pra fazer as fotos, que foi... Essas fotos são as minhas preferidas, porque Sim, assim, é nossa... muito especial. Nossa, e aí eu vi tudo, assim, antes, eu lembro que eu olhei, eu falei, cara, tá tudo lindo. E aí, tá, nós casamos, cerimônia, aí a gente ficou pro finalzinho pra fazer essas fotos da igreja. E aí, nesse intervalo, eu conversando com o Rafa, falei, nossa, o salão tá lindo, a nossa decoração ficou linda. Ele falou assim, mas como você sabe? Aí eu falei, porque eu passei lá antes de vir pra cá fazer as fotos. Ele, e tava pronto? Aí eu falei, tava, por quê? Ele, nossa, do jeito que eu tinha visto lá de manhã, eu achei que até a cerimônia não ia estar pronto, não. Porque ele só enxergava o caos. Porque ele falou que eram as caixas pretas, eu não sei se Todo era as caixas mundo do trabalhando som, ao se era a mesmo caixa tempo. E aí, como entrava e saía do jardim, fez um caminho de barro na Fez. parte de dentro, assim. Porque tinha que entrar e sair com as coisas. E ele falou assim que só via barro. E até montar o tablado... Pra coisa. E ele teve que reformar todas as mesas, porque teve que trazer umas mesas pra dentro. Porque lá no bistrô tinha um espaço que era uma adega, que ia ser o espaço infantil das cabaninhas. Sim. Que teve que levar a mesa lá pra dentro. E subir as cabaninhas. E o que não falou até foi ótimo, porque lá era silêncio em cima, então as crianças dormiram. Os pais acharam que no fim das delícia. contas, assim, foi tudo... perfeito. Era pra ser. E aí, quando ele foi... Porque aí, nessa hora, a Carol falou assim, Jordana... A gente vai precisar abrir mão das mesas marcadas, porque a gente vai ter que reformular todas as mesas. É porque aí a gente tinha que encaixar a mesa onde coubesse, Isso. não tinha como. Aí, nessa hora, foi a única hora que eu fui assim, uma noiva... Eu falei assim, Carol, eu faço questão dos lugares marcados. Ela, mas como eu vou saber quem são? Eu falei, o Rafael vai pra aí? O Rafael tá aí, sei lá o que eu falei pra ela. Eu falei assim, o Rafael vai conseguir. Porque ele pediu pra ela, falou assim, a Jordana quer os lugares marcados. Ela falou, mas não vai ter como. Aí ele sentou. Por que eu fiz porque a gente fez um novo mapa de mesa, né? Isso, teve que fazer um mapa de mesa. Por que eu fiz questão de algumas coisinhas, assim, Gabi? Quando eu fui em casamentos antes, eu olhava o que eu queria, o que funcionava pro meu, né? Então, esse negócio da madrinha foi uma coisa que eu já tinha ouvido falar. Ai, porque me chamou só por isso, por aquilo. E eu fui num casamento uma vez, que foi na igreja, e depois o salão era longe. Quando chegou lá, eu mesma não conseguia sentar perto de pessoas que eu conhecia, porque cada pessoa chega no horário. Então, alguém chega junto, senta ali, aí sobra 2 cadeiras. Sim. Então, tinha amigos meus que, assim, não conheciam quase ninguém, conheciam uma outra pessoa só da festa. Eu não queria que essa pessoa... Eu tava pensando, queria que todo mundo estivesse curtindo muito. E foi muito legal fazer isso, porque... Depois eu recebi feedback, nossa, eu sentei do lado do fulano, tanto tempo que eu não via ele, porque eu sabia que essas pessoas se conheciam. Então, eu não queria que ninguém ficasse numa mesa assim, ai, não conheço ninguém, sobrando. Então, pra mim, É era um cuidado família isso. também, tem aquelas coisas assim, ai, fulano gosta de fulano. Então, assim, eu não tive mesa dos pais, mas eu tinha mesa das famílias. Então, Sim. pra mim, foi importante. Então, o Rafael foi lá e reorganizou. Então, o Gente, trabalho eu que ele lembro a não hora teve que eu cheguei antes, lá, que ele eu vi teve o no Rafael dia. lá, eu falei, não tô acreditando que ele tá aqui, coitado. No meio Foi do bom. caos. Quem E mandou todo ele não mundo- deixar cobrir a piscina? Viu? Viu, Moze? Nossa, mas assim... Se você estiver vendo aí, Moze. Carol, eu achei que não ia dar tempo. Jordana, eu sou Carol, não. Gente, por que eu tô te chamando A Carol de tá falando de você. Carol Piscinelli, você tá aí, ela mande tá o sinal falando- de fumaça. Será que ela tá? Eu acho que ela tá falando da gente. Não é possível. Ela falou que ia assistir. É, Ai, ai. eu achei que não ia dar tempo. Você achou? E que Eu hora que achei. ficou pronto? Porque eu passei lá Não, ficou pronto assim. 7 horas. Não, ou era perto das 7, acho que umas 6h40, tava tudo pronto. Não, ficou pronto assim. Eu acho que 5 horas da tarde tava pronto. Viu, Não. gente? Equipe boa. Foi muito rápido. Faz seu marketing. Foi muito rápido, assim, todo mundo surtado. Mas todo Tava mundo se todo uniu, mundo né? surtado, Eu lembro que mas você fez todo- um vídeo. Porque aí você montou uma estrutura de... Porque tinha pergolado, esse pergolado, já é. tinha, né? E teve que levar ele pro outro lado. E Isso. eu lembro que fizeram um vídeo assim 2 anos depois, nem parecia que era um caos. Não, Quem tava chegou uma lá na paz. hora, nem parecia. Limpo, não tinha barro. Não tinha barro. Eu saí de lá, já não tinha barro mais. Olha que benção. Mas o pessoal do bistrô também foi. Ah, eles são, assim, Eles foram, assim, maravilhosos. nossa, eles foram, e todo mundo muito rápido, assim. Mas é isso, tava todo mundo trabalhando junto. Aham. E aí tinha as caixas dos Olha o sons, tanto que é bom você contratar cases. fornecedor que quer fazer o seu sonho. É isso que você tem que pensar. Eu acho que eu fiquei tranquila também porque eu confiava em todo mundo. Claro que as intercorrências, igual aconteceu, vocês fizeram o melhor. Claro. E tudo foi perfeito. Se alguém falasse, nossa, era pra ser assim, era. Sim, com E a mesa certeza. do bolo virou o centro, porque aí o pessoal colocou uma iluminação, era o melhor lugar de luz. Ela do ficou no meio da festa Ela também, ficou no né? meio da Ela festa. ficou no canto. Ela Gente, chamou põe atenção. foto pra Ela gente chamou a ver. atenção de toda a festa. Não, e as suas fotos na mesa também ficaram lindas. Uai, a hora que... Pra você ver, na hora que... o Fred tava no hotel com você, Tava. a hora que ele chegou lá,
Porque aí ele saiu pra ir pra lá. Ele saiu antes de você. Saiu bem antes. Aí depois ele foi, que aí ele falou assim, eu te encontro lá no espaço pra fazer suas fotos lá. Ele foi antes pra fazer as fotos da mesa, decoração. Isso, a hora que ele chegou lá, Tava pronto. já tava pronto. Tanto que eu lembro que dele, eu até tenho umas fotos do dia do seu casamento que ele falava assim pra mim, finge que você tá pegando aqui. Isso, tem mesmo. Finge que você tá fazendo isso. Eu sou atriz lá, fingindo tudo. Que já tava tudo pronto. Porque tava pronto. Graças a Deus, graças a Deus. Ainda Mas bem. eu fiquei assim, meio... Me deu ali um Faniquito. frio, assim, Mas aprende, tá vendo? Já tem uma nova cláusula no contrato depois disso. Já te tem gerei novas experiências. uma história pra contar. O que são as experiências ruins? Tá bom. É a questão da história pra contar depois. A gente ri. Senão, não né? tem, né?